Já temos algumas perguntas, mas vamos deixá-las para o final. Vamos ouvir agora o professor Rosselio. Seja bem-vindo, professor Rosselio. Fique à vontade ao uso aí da palavra. Boa noite, amigo Albertino, Diego, Adriana, Gilberto, Rodney, todos os demais colegas que estão aí acompanhando conosco o Café Filosófico. Uma boa noite a todos, aos alunos que estão acompanhando conosco, os pais, toda a comunidade que está aí refletindo junto esses assuntos importantes, né? Bom, de nossa parte, nós vamos fazer uma reflexão breve aqui, meus amigos, sobre a questão dos conflitos emocionais durante a pandemia, né? A pandemia e o que ela gerou em nosso estado. Oi, eu vou postar agora. Gilberto falando comigo aqui. Pode deixar, Gilberto. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre esse assunto, que é a pandemia e os conflitos emocionais. Vocês estão visualizando aí, Albertino, Gilberto? Faz o favor de me dizer se está visualizando. Beleza. Bom, a primeira questão que a gente percebe, meus amigos, sobre esse novo momento social que nós estamos vivendo, é que a pandemia mudou a rotina da sociedade, né? Como o Diego abordou muito bem, a pandemia ela é um marco histórico, né? A pandemia praticamente parou o mundo todo, colocou as grandes nações de joelho e fez com que nós tivéssemos que adaptar a nossa rotina e mudar. E a nossa mente, geralmente, não lida com muita tranquilidade com mudança de rotina. A mente humana gosta de rotina. É até saudável ter uma rotina, rotina de trabalho, rotina de descanso, rotina de lazer. E a pandemia, ela praticamente revolucionou esse comportamento humano, tanto na questão dos pais quanto das crianças, de forma muito intensa. Uma das coisas que a pandemia trouxe é o aumento intenso do tempo na frente das telas, tanto dos jovens, crianças e adultos também. Os adultos, em relação ao home office, né, o trabalho próprio, né, muitos começaram a trabalhar em casa, mas também no lazer também, né, aquela tensão em saber o noticiário, como está indo o andamento, as vacinas, a pandemia, fez com que aumentasse muito a interação da internet e a exposição a telas de computador, telas de celular, telas de televisão. Em relação às crianças e os jovens, nem se fala, né? Aumentaram muito os jogos, né? A quantidade de horas na frente de uma tela jogando ou na internet. E isso tem um efeito muito forte, teve um efeito, já havia tendo um efeito antes da pandemia, com o aumento da exposição à mídia, né, às mídias, e com a pandemia se tornou muito intenso. E o efeito psicológico é uma certa aceleração mental. Quando a gente está interagindo presencialmente em ambientes onde não há tecnologia, por exemplo, numa área de lazer, num parque, ou dentro de casa, conversando, numa mesa de almoço, ou no trabalho presencialmente, a nossa mente ela está acostumando ali com uma quantidade de imagens e uma quantidade de som baseado na realidade que estamos vivenciando. Já quando nós passamos horas e horas na frente de uma tela, geralmente a quantidade de imagens, de sons é muito grande. Então o nosso cérebro ele vai, de certa maneira, acostumando e condicionando a entrar em contato com uma quantidade cada vez mais acelerada de imagens e sons e de imagens e sons diferentes. Isso causa
é como se a nossa mente entrasse na vibração dos próprios meios midiáticos. O Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra muito conhecido, né? Ele é doutor em psicanálise, professor, escritor brasileiro e médico psiquiatra. Ele é autor de uma teoria chamada Teoria da Inteligência Multifocal. Seus livros foram publicados em mais de 70 países, com mais de 50 milhões de livros vendidos somente no Brasil. E o Dr. Augusto Cury ele detectou uma síndrome que foi um dos temas abordados na tese dele, que ele defendeu. Ele detectou a chamada SPA, que é a Síndrome do Pensamento Acelerado. E segundo os estudos que ele realizou, e outros também detectaram com Brian Weiss, a mente humana, depois que entrou nessa era tecnológica, na era digital, depois da Revolução Industrial na Inglaterra, mas mais especificamente no século XX, com a era digital, aparelhos de TV, internet, houve realmente um aumento nessa aceleração mental, potencializou essa aceleração mental. E isso tem causado um certo desconforto interno contínuo, e que a pandemia praticamente massificou isso. Quando a nossa mente está muito acelerada, nós ficamos como se a gente estivesse ouvindo um barulho o tempo todo. Imagine, meus amigos, a gente parado em um escritório, por exemplo, trabalhando, e tem um barulho na rua batendo, em algum lugar, uma construção, e alguém batendo o tempo todo um martelo. Aquilo vai incomodando. Mas, à medida que a gente vai passando o tempo, a gente esquece daquele barulho, só que ele continua nos incomodando. A gente vai trabalhando, a gente não lembra mais que o barulho está ali, só que ele está incomodando. Quando o barulho para, não vem aquela sensação de alívio, uma sensação de descanso, de quietude? Pois é, a nossa mente está com esse barulho interno o tempo todo devido a essa aceleração e causando esse desconforto interno, porque nós não estamos dando tempo para a nossa mente descansar, aquietar um pouco. A gente às vezes chega em casa depois de um dia de trabalho e em vez da gente de repente descansar um pouco, a gente vai para o celular ou para a televisão. Então o corpo ele fica descansando, mas a mente continua naquele fluxo de áudio, de vídeo, de informações o tempo todo. Então nós estamos descansando corpos, mas não estamos descansando a nossa mente. E aí nós vamos dormir com esse pensamento acelerado, o sono já não fica com tanta qualidade e acordamos às vezes um pouco cansado, porque a mente não parou. E isso na pandemia ficou muito intenso. Outra questão que a pandemia trouxe também é a falta de locomoção. Aqueles que não puderam ir para o trabalho, principalmente naqueles momentos mais intensos da pandemia, muita gente ficou em casa, porque não podia sair. Então, essa falta de locomoção também afetou fisicamente e psicologicamente as pessoas, porque a gente sabe que o movimento libera hormônios muito importantes para o corpo, como a endorfina, que é aquele chamado hormônio da alegria, a dopamina, que é um hormônio tranquilizante. Quando você se exercita, quando você movimenta o seu corpo, você libera esses hormônios. Então, como nós ficamos um pouco mais sedentários, estou falando de modo geral, na pandemia, o corpo também passou a não produzir tanto essas substâncias. E isso também gerou um decréscimo na qualidade emocional de vida, porque o cérebro já não estava sendo tão irrigado por esses hormônios. Uma outra questão que também provocou um abalo emocional na pandemia muito grande é o medo do desconhecido. Como o Diego abordou muito bem, a imprevisibilidade, principalmente antes de se descobrir a vacina, depois que se descobriu a vacina foi melhorando um pouco isso. Mas as pessoas tinham muito medo de como vai ser, como que isso vai terminar. Isso vai terminar um dia, né? Não tinha luz, não tinha horizonte. Então, as pessoas entraram em muitos processos depressivos, de estresse, devido a essa questão do medo, de não saber como que ia ficar as coisas. Mudou a rotina,
Tem a questão das crianças não irem para a escola, as crianças também sofreram muito essa questão da ansiedade e do medo também, crianças e jovens. Então, praticamente, isso gerou um transtorno emocional muito grande, que marcou tanto que nós vamos demorar um bom tempo para recuperar esse estado aí. Eu percebo claramente aqui no meu trabalho isso, porque isso mexeu muito com as pessoas. O medo é um dos sentimentos negativos mais destrutivos do ser humano. Algumas pessoas falam que acham que a gente precisa de ter medo de algumas coisas. A gente não precisa de ter medo. A gente precisa de ter responsabilidade com os atos, né? Por exemplo, eu não coloco a mão no fogo, não é porque eu tenho medo de queimar, é porque eu sei que eu vou queimar e vai me machucar, por isso que eu não coloco a mão no fogo. O medo, não. O medo é um sentimento que nos destrói, mas no fundo das coisas, o medo é o medo do desconhecido. Todo medo é o medo do desconhecido. Por exemplo, as pessoas, as crianças têm medo de escuro. Na verdade, ela não tem medo do escuro, ela tem medo daquilo que ela não vê, porque quando está escuro, ela não está sabendo o que está na frente. Então, todo medo é aquele medo do imprevisível, do desconhecido, e isso causa um transtorno muito grande. Bom, diante disso tudo, desses transtornos emocionais que a pandemia trouxe, nós poderíamos nos perguntar: o que fazer a partir de agora? Qual é o caminho que nós podemos trilhar para recuperar essa qualidade de vida? Imagina bem os pais com as crianças em casa. Agora, graças a Deus, as crianças estão começando a voltar às escolas. E isso vai trazendo um sentimento de socialização fundamental no ser humano, porque nós somos seres gregários. Então, nós precisamos desse aspecto social. Nós temos o convívio conosco mesmo, individual, convívio com a família e esse convívio social. Esses três campos de convivência são fundamentais, não pode faltar nenhum. E na pandemia faltou esse terceiro, né? Esse convívio social que foi abordado muito bem aqui antes. Mas o que fazer? E aqui nós trouxemos algumas dicas, meus amigos, que podemos fazer, nós, crianças, toda a sociedade, toda pessoa, para começarmos a recuperar esse tempo perdido. Primeiro é importante ter paciência com o que a gente está sentindo. Quando eu falo a gente, eu estou falando população. Uma prática que ajuda primeiro a trabalhar o campo mental são exercícios de silenciamento. A primeira parte a trabalhar é trabalhar a nossa mente, o nosso estado psicológico. E essa mente que não para de pensar. Essa mente que está aqui agora está pensando o que vai fazer daqui uma hora, o que vai acontecer daqui um mês com o país. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que ela estava totalmente ansiosa porque ela estava desesperada com o que ia acontecer com o planeta. Porque ela estava sentindo o que vai acontecer, parece que vai acabar tudo, está tudo desorganizado. Então a mente ela não para. Ela está sempre projetando ansiosamente o que vai acontecer ou lembrando do passado, aquilo que aconteceu, aquilo que ocorreu. Então, a primeira coisa é trabalhar a mente para aquietar esses pensamentos. E aí vai a prática, a recomendação da prática do silenciamento. Nós podemos chamar também de meditação, meditação laica. Aqui na Escola Altílio Leopoldino de Souza nós já fizemos um projeto que teve muito bons resultados, um projeto de meditação laica, onde a gente parava depois do intervalo, e a gente parava, os alunos paravam, faziam uns 5 minutinhos de meditação, depois voltava às aulas. Isso relaxa, isso tranquiliza, isso traz um sentimento de pertencimento ao próprio corpo, porque às vezes a gente não sente nem o próprio corpo. A gente pensa, a gente não sabe onde a gente está esbarrando, onde a gente está pisando. O silenciamento faz a gente sentir a nossa própria presença, e isso é muito saudável. Isso já tem comprovações científicas, não cabe o tempo aqui para eu mostrar, mas tem várias obras, como por exemplo a obra Medicina e Meditação do Dr. Roberto Cardoso, médico obstetra que estudou profundamente a meditação e utiliza a meditação na clínica dele. A obra A Arte da Meditação, de Daniel Goleman. Tem várias obras importantes, estudos acadêmicos muito importantes sobre a meditação. Então, a dica rapidinho, as técnicas práticas. Como que pode fazer? Reserve um tempo
durante o seu dia, em especial pela manhã é o melhor horário. Eu sei que vários que estão assistindo conosco aqui, que estão nos acompanhando, praticam a meditação. Aqui vai uma dica para aquele que ainda não pratica. Senta-se confortavelmente numa cadeira, numa poltrona, encosta as costas com a coluna reta. Marca no relógio ali uns 5 minutinhos ou uns 10 minutinhos. Nesse momento você começa a observar a sua respiração. Observe o ar entrando pelas narinas, chegando aos pulmões e saindo, sem tentar controlar. Apenas observe. Observe esse mundo de pensamento que vai brotando, porque vai aparecer muitos pensamentos, principalmente as preocupações. Quando aparecer algum pensamento, alguma preocupação, deixa ele passar, deixa ele embora e suavemente volta de novo à âncora da respiração. Daqui a pouco vai gatilhar outra série de pensamentos, quando você estiver naquela digressão, naquela flutuação mental, você estou meditando. Deixa os pensamentos passarem e volta suavemente para a respiração, para a prática meditativa. Faz isso todo dia, metodicamente, que vai perceber como que isso vai melhorar o estado emocional, com os dias, com as semanas, como que você vai se tranquilizar mais, como vai trazer um conforto maior para lidar até com esses traumas internos. Uma outra dica, além desse silenciamento, que o nosso tempo aqui é curto, não vamos demorar muito. Modificar um pouco a rotina. Agora que a sociedade está voltando ao normal, procurar se afastar um pouco de aparelhos eletrônicos antes de dormir. Isso favorece muito. Como houve um contato excessivo com as telas, aproveita agora para se afastar um pouquinho. Meia hora, 1 hora, pega um livro para ler, faz uma prática meditativa, ou alguma coisa manual, pode até trabalhar na cozinha, fazer alguma coisa lá, mas que não seja interagindo com os aparelhos, porque o aparelho eletrônico ele emite uma luz, e essa luz, quando a gente está perto, visualizando, ela inibe a melatonina, que é o hormônio do sono. Então ele prejudica a qualidade do sono, e o sono ele é fundamental para recompor esse estado emocional com mais qualidade. Só para vocês terem uma ideia, nós passamos por 4 estágios do sono. O estágio 1, que ele é mais superficial, ele divide entre o sono e a vigília, quando você está pegando no sono. O sono de profundidade intermediária, o sono de ondas lentas, é um sono profundo, relacionado a funções metabólicas do corpo, como a produção de hormônios de crescimento, por exemplo, nas crianças. Esse sono de ondas lentas, essas ondas, a gente consegue também alcançar essa vibração mental na meditação. Quando você está meditando, você vai trazendo mais essas ondas alfa para a mente e ajuda a tranquilizar. E, por final, o sono REM caracteriza o movimento repetitivo dos olhos, né? É o momento da ocorrência dos sonhos. Durante a noite, a gente passa por esse ciclo várias vezes. Quando a gente dorme muito agitado, muito preocupado, com muitos pensamentos, a gente não consegue completar esses ciclos. Às vezes a gente vai só até no estágio 2, depois volta, ou não completa. Quando completa, às vezes completa uma vez só, e esse ciclo se repete várias vezes, em média 2 horas, mais ou menos, isso cada pessoa é diferente, mas ele se repete várias vezes durante, e é importante que haja esse ciclo para quando você acorda, se acordar renovado, com disposição. É uma outra dica muito importante para trabalhar esse estado emocional depois desses momentos que nós passamos. Outra coisa, trazer novamente movimento para o corpo. Se nós ficamos muito parados, trabalhando home office, agora é a hora da gente movimentar, não só no trabalho, mas encontrar outro período do dia para estar fazendo uma caminhada, estar fazendo uma corrida. Nós temos nosso irmão Albertino, que é um corredor, nós temos aqui professores aqui como o Hugo, como o Roberto, corredores profissionais, sabem o valor disso, né? Então, trazer movimento. Como eu disse anteriormente, o movimento, o exercício vai liberar a endorfina, a dopamina e até a serotonina. São hormônios da alegria, vai trazer mais disposição, vai renovar, vai oxigenar mais o cérebro e a mente. Então, é importante prestar atenção bastante no corpo. Se nós passamos muito tempo enclausurados nos aparelhos, agora é importante deixar um pouquinho o aparelho de lado e vivenciar mais a vida ao ar livre, ao movimento, ao contato com as pessoas, logicamente respeitando as questões sanitárias. Bom, essa é a mensagem, meus amigos, que eu trouxe aqui para passar para vocês. E lembrando sempre
que todo episódio, acredito que ocorre e que ocorreu na sociedade não é por acaso. Tem muitas coisas que a gente percebe claramente que nós poderíamos ter tomado atitudes diferentes como humanidade, que eu estou falando, para não passarmos por coisas tão difíceis assim. Mas como nós passamos, é importante sempre sabermos tirar algum aprendizado daquela experiência. Sempre toda experiência traz algum aprendizado, algum crescimento interno, um crescimento emocional. Então eu vejo que é muito importante a gente perceber o que essa pandemia trouxe de experiência para a gente. Trabalhar essas questões, esses abalos emocionais, tentar recuperar isso de uma forma paciente, constante, devagar, mas ao mesmo tempo, como o nosso amigo Albertino colocou, não queremos voltar à mesma coisa que estávamos antes. Que esse normal seja um normal melhor, esse novo normal, seja talvez a capacidade da gente desenvolver mais empatia pelo outro, mais solidariedade, valorizar mais a presença física do outro. Como nós sentimos falta da escola, como eu senti falta da escola. E acredito que muitas pessoas também. Então a gente acaba percebendo o valor que tem do nosso trabalho presencial, do nosso contato com os alunos, com os amigos, onde quer que nós estejamos. A gente trazendo isso para a mente, a gente vai perceber que essa pandemia não foi em vão. Então, muito obrigado a oportunidade, Albertino, Adriana, pelo convite para a gente fazer essa breve reflexão, esse bate-papo aqui junto. Meu amigo Diego, que compartilhou esse estudo muito interessante conosco aí, e que possamos continuar nessas reflexões filosóficas, que são coisas maravilhosas, né? Só rapidamente fazendo aqui confessando algo aqui para os amigos. A filosofia é o meu sonho de consumo como professor. Adoro a disciplina de filosofia. É o sonho de consumo intelectual. Eu acho a filosofia, essa palavra que vem do grego, né? Amigo do conhecimento, algo maravilhoso. Todo filósofo é aquele que critica, no bom sentido, é aquele que reflete, aquele que aprende a crescer e está sempre aprendendo coisas novas, conhecimentos novos, e isso é muito saudável para a mente. Um grande abraço a todos. Fica aí a reflexão, amigo Albertino. Obrigado, professor Rosselio. Belas abordagens, belas reflexões. Vamos então rapidinho, estamos caminhando, né, para o final do nosso bate-papo, das nossas reflexões. Agradeço aí aos que colocaram questões, né, intervenções lá no chat, né, do YouTube. E nós vamos começar aqui com algumas perguntas aos nossos convidados. Para o professor Diego, é uma pergunta aqui do professor Albertino. Qual seria a perspectiva para o trabalhador sair da precarização do trabalho? Nós vimos que na pandemia aí, né, aumentou-se muito os trabalhos em casa, sobretudo com os dispositivos tecnológicos, os aplicativos, e como que fica também nessa questão das condições de trabalho, as garantias, né, dos direitos aí ao trabalho do ser humano, né? E aí, nas suas falas, eu percebi que você, né, adentrou em alguns aspectos dessa pergunta. Passo aí a pergunta para você. Obrigado, Albertino, pela pergunta. Eu tentei já colocar algumas perspectivas para o futuro que estão realmente no fortalecimento das ações de cunho cooperativo e coletivo, até porque já várias pesquisas já apontam também para o sucesso desses empreendimentos de ação coletiva, né, tanto para resgatar, né, os vínculos
sociais e comunitários, né, para resgatar e fortalecer os sentimentos de pertencimento, né, e os vínculos comunitários. Mas, para além desses empreendimentos, a pandemia revelou também a necessidade do Estado, né, do Estado enquanto justamente desse Estado provedor, né, do Estado aí enquanto políticas públicas, né, no fortalecimento de políticas públicas para a sustentação do desemprego, para a criação e para a reconstrução de postos de trabalho, para a reconstrução, né, da economia, pela dinamização, né, das atividades econômicas, pela criação de uma rede de proteção social ao trabalhador e às comunidades de um modo geral. Inclusive, já dentro da pandemia, e os países que reforçaram essas redes de proteção, né, a população dos trabalhadores, que subsidia médias e pequenas empresas, esses países que já tiveram, já fortaleceram essas redes de proteção social e econômica, passaram, assim, melhor, estão passando, né, por esse momento melhores, né, ou seja, com impactos socioeconômicos menores. Os impactos não é, assim, é impossível você considerar a possibilidade de você passar por esse momento pandêmico sem que haja impactos nas populações, tanto em termos sanitários, de saúde mental e econômicos. Mas a forma como o Estado encara esses problemas, né, pode ajudar a mitigar esses impactos. E, de fato, esses países que reforçaram as redes de proteção social, resgataram, subsidiaram, né, mesmo as pequenas e médias empresas, que foram as que mais, que foram, de fato, as que foram mais impactadas, né? Esses países, inclusive, já estão aí tendo desempenhos econômicos melhores em termos de recuperação do crescimento econômico. Então, eu acho que a questão passa justamente por reconstruir essas políticas de proteção social e de direitos sociais, né? Aprofundar o aprofundamento dos direitos sociais. Alguns pesquisadores, inclusive, já colocam que a pandemia abriu uma crise aguda, né, nas concepções neoliberais, né, de enfraquecimento do Estado e da presença do Estado na sociedade, né? E vem resgatando, na verdade, essas políticas de proteção social e de aprofundamento dos direitos sociais. Ok, obrigado, professor Diego. Joia. Temos uma pergunta do Natanael Martins. Parece-me que ela está mais relacionada à temática que o professor Rosselli abordou aqui. Nesse caso, como cultivar um sentimento no sentido de pertencer, de comunidade e de identidade? Ele fez até no momento da sua fala aí, Diego. Se você puder responder, o professor Rosselli também fazer algumas considerações depois. Eu posso também responder. Eu acho que assim, sim, até os textos que eu... Ok, pode ir lá. Até os textos que eu trouxe, né, falam justamente dessa possibilidade de reconstruir os vínculos comunitários a partir, né, do fortalecimento das ações coletivas, né, e do engajamento das comunidades em projetos locais. Né? E aí, eu acho que a escola tem um papel fundamental na reconstrução desses vínculos comunitários, né, e no fomento a projetos locais para resgatar esses vínculos sociais e fortalecer esses sentimentos de pertencimento, né? Acho que
esse é o momento em que a escola terá esse papel reforçado, redobrado nesse momento de retorno e ao convívio social, né, em que a gente começa, as pessoas estão saindo do isolamento, né, tem esse papel inclusive de resgatar com a comunidade, com a sociedade, com a cidade, né, a partir do fomento a projetos locais, né, para reconstruir esses vínculos, esses sentimentos de pertencimento. Então, assim, o próprio Nathaniel fala que, né, ele fala que o próprio Café Filosófico é um espaço desse. Eu acho que espaços iguais a esse, né, a gente promover mais espaços iguais a esses de trocas de saberes, de conhecimento, que aprofundem, né, as relações sociais, né, será fundamental. E a escola tem esse papel nesse momento, né, esse papel fundamental nesse momento. Com certeza, né? A retomada aí, né? A volta ao retorno aí à escola, né? Com certeza vai ser esse momento, né? De desenvolvermos reflexões sobre as nossas atitudes, né? Sobre as nossas relações interpessoais. E eu acredito que temos muito realmente o que fazer, né? É um recomeço, né? Temos mais uma pergunta aqui. Como associar a sobrecarga de trabalho nos dispositivos tecnológicos aos conflitos emocionais? Professor Rosselli. Realmente é um grande desafio, né? Mas um recurso muito proficiente, que dá muito resultado, é trabalhar o tempo, procurar coordenar o tempo de todos os dias da semana, principalmente nos dias úteis, colocar um tempo para cada atividade. Aí a gente acaba otimizando os afazeres, porque trabalhar em casa, através do home office, é um grande desafio para as pessoas, porque quando você tem um lugar que você tem que ir para poder trabalhar, aquilo na sua mente fica como sendo uma obrigação. Eu tenho que estar a tal hora em tal lugar. Então, isso, de certa maneira, a pessoa já é conduzida para isso em relação ao horário que é estipulado externamente. No caso do trabalho home office, tanto para o professor, quanto para o aluno, quanto para o empresário, quanto qualquer pessoa que esteja nesse tipo de trabalho, ele tem que criar uma autonomia de conseguir estipular os seus próprios horários e seguir disciplinadamente esses horários. Então, o que aconteceu muito nessa pandemia que a gente percebeu, por exemplo, em relação aos alunos, é que perdeu totalmente a rotina de horário de estudo. E essa rotina de horário é muito importante. Então, estipular, ver qual é o tempo que o indivíduo gasta para desempenhar determinada tarefa, estipular esse horário e marcar. Na parte da manhã, por exemplo, eu vou estar me dedicando ao meu trabalho. Na parte da tarde, eu vou estar me dedicando a um descanso mental, para o meu lazer. Na parte da noite, eu vou estar me dedicando a uma outra coisa. Então, é separar realmente durante o dia os horários e seguir disciplinadamente. Como na época da pandemia não estava tendo esse horário externo, a pessoa criar um horário interno, um horário dentro de casa, porque isso ajuda muito a preservar a saúde mental. Uma das questões que mexeu muito no estado emocional das pessoas é justamente essa falta de horário para fazer as coisas. Ficava em casa o dia todo, às vezes tinha coisa para fazer, mas ficava num estado meio mórbido ali. Então, é definir horários e seguir esse horário. Isso para as crianças, então, é fundamental, né? Até condicionar, depois que criar o hábito, fica mais fácil. É isso aí, Augustinho. Ok, professor Rosselli. Temos mais algumas perguntas. Vamos lá. Ana Lúcia Araújo Santana pergunta para o professor Rosselli: por que a pandemia
acabou deixando as pessoas mais preconceituosas. O que quais seriam as causas disso aí, né, em relação às atitudes das pessoas com as outras? Amiga Ana Lúcia, que bom que está conosco aqui. Mas cada um tem uma perspectiva nesse assunto que você abordou, Ana Lúcia. Acredito, assim, dentro da minha visão, que cada pessoa vivenciou uma realidade nessa pandemia. Eu tenho visto muitas pessoas que se tornaram mais solidárias durante a pandemia porque sentiu muita falta da convivência, da aproximação com o outro. E vendo também o sofrimento que essa pandemia trouxe, e aí é o sofrimento não só emocional, mas sofrimento também econômico, né, como o Diego colocou, no mercado de trabalho, a gente tem percebido que as pessoas se voltaram muito a trabalhos voluntários, a trabalhos sociais, né, para poder tentar amenizar um pouco o sofrimento do próximo. Agora, pode ter sim, em alguns aspectos, algumas pessoas que, devido ao isolamento, né, e devido também a a mídia, porque existe uma questão também, amiga Ana Lúcia, é que essa pandemia fez com que nós entrássemos no mundo virtual que nem sempre é o reflexo do mundo real. Ou seja, o excesso de interação nas internets da vida, né, vamos dizer assim, fez com que a gente entrasse em contato com as informações que vai ser abordado no Café Filosófico em alguma temática, que nem sempre são informações verdadeiras, através da chamada fake news, né? Vídeos, informações variadas que vão criando narrativas variadas. Isso vai criando uma história na mente do indivíduo que ele passa a olhar o mundo daquele jeito. E isso é algo muito real na psicologia do ser. À medida que você vai entrando em contato com informações todos os dias, bombardeando no seu celular, em toda parte, aquilo vai criando uma narrativa na sua mente, você vai passar a ter uma ótica diante do mundo, e aí sim, dentro desse aspecto aí, talvez essa pandemia, no sentido de deixar as pessoas muito mergulhadas na internet, pode ter levado algumas a desenvolver um pensamento mais preconceituoso em todos os sentidos. Tá bom? Espero ter respondido. Obrigado, professor Rosselli. Estamos chegando ao final das nossas reflexões, do nosso bate-papo. Não deixe de preencher a lista de presença. Temos um certificado de participação de você aí no Café Filosófico, sobretudo, né, a sua presença aí, enviando as perguntas, marcando aí, né, a interação com a escola, com a equipe aí do Café Filosófico neste aspecto. Desde já, né, já começamos aí a fazer os agradecimentos. Agradeço aí mais uma vez a toda a comunidade Altivo Leopoldino de Souza pela oportunidade, né, que nos tem dado a desenvolver esses projetos na escola, sobretudo, né, de incentivo para que nós possamos desenvolver juntamente aí, né, com as áreas do conhecimento da escola e também, né, aos nossos estudantes que estão em casa, a você, né, que está aí com a sua família, continue participando com a gente. Você é a nossa pérola, né, a nossa peça fundamental no desenvolvimento do conhecimento aí na escola. E agradeço aí, né, a toda a comunidade, né, que está aí acompanhando com a gente, pessoas, né, de fora também, de outras regiões, sempre nos prestigiando, desenvolvendo aí interações com esse projeto Café Filosófico da Escola Altivo Leopoldino de Souza. Vamos então às considerações finais, né? Professor Rosselli, professor Diego, quem gostaria de falar primeiro? Agradecimento, considerações. Professor Diego, vamos lá. Eu só queria agradecer ao Albertino, né, pela organização, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né, trocando experiências. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Diego. Foram belas reflexões, né?
e aí nos ajudou muito, foi um grande colaborador aí, trazendo abordagens, né, teóricas, questões aí fundamentais na aprendizagem escolar aí, na perspectiva sociológica de ver o mundo aí o qual nós estamos. Professor Rosselio, as considerações finais. Na mesma linha do amigo Diego, né, gostaria de agradecer muito a oportunidade. Né, essa escola Altivo faz parte da nossa vida, estudei aqui desde a minha infância, então considero a minha segunda casa. E esses companheiros, colegas, professores, direção, supervisão, minha família também. Então, sou muito grato de poder colaborar um pouquinho e agradecido em participar desse ambiente que é tão fraterno, né? Graças a Deus, nossa escola é nota 10, assim como várias outras escolas na região. Mas agradeço muito estar no Altivo. Um abraço a todos. Obrigado, professor Rosselio. Quero agradecer também ao professor Rodney, que veio para a Escola Altivo Leopoldino de Souza, que nos abrilhantou aí com a bela apresentação artística, circense também, e poética, muito bacana. Minhas considerações aí a você, tá, Rodney? A nossa diretora, né, a nossa gestora, os agradecimentos, considerações, Adriana. Boa noite a todos, né? Foi muito bom esse momento. Agradeço ao Albertino pela organização, a fala do Rosselio, do Diego, que foram muito significativos e proveitosos. Ao Gilberto, né, que é nosso cameraman, que está fazendo a transmissão aí, agradecer, porque sem ele também nada disso seria possível. E desejar a todos uma ótima noite e que fiquem conosco, né? Quarta e quinta, que ainda tem muita coisa pela frente. Obrigado, Adriana. Sem o incentivo aí, a participação aí da gestão da escola, quase que seria impossível, né? Eu digo que a escola é uma equipe, é um conjunto, né, que se interage e desenvolve o conhecimento. Temos que ter alunos, temos que ter os professores, e o mais importante é a interação, né, com toda a equipe, né, alunos, professores, equipe pedagógica e todos os servidores, né, que compõem aí a nossa Escola Altivo Leopoldino. Agradeço a todos vocês. Não poderíamos aqui, né, de agradecer aí a colaboração técnica do professor Gilberto, né, equipe técnica, né, nos bastidores, sempre tem nos ajudado muito. A nossa equipe cresceu muito, tá, gente? Nós temos aí em torno de uns 15 professores atuando aí, né, conversando, trocando ideias e planejando o evento. Sem contar, né, toda a equipe aí que de uma forma ou de outra, né, a gente não pode excluir ninguém, porque sempre tem alguém, mesmo não tendo, né, fazendo parte aí da equipe, né, de forma direta, mas encontra com a gente pelos corredores, né, nos bastidores aí, e colabora com alguma sugestão, né, com alguma ideia. Então, agradeço de coração aí e até amanhã, tá, gente? Amanhã vai ser mais tarde um pouquinho, às 19h30, nós teremos aí uma outra temática relacionada aí à educação para a sensibilidade, né? Então, é a convidada de fora, de outra região, né, do nosso país aí, e vai trazer grandes reflexões importantes para a gente. Até amanhã, tenha uma boa noite e vamos em frente participando aí do Café Filosófico.